Olá, bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Gestão Integrativa. Eu sou Ana Paula Candeloro, executiva, conselheira, mentora de startups e este é meu colega Ângelo Calori. Olá, Ana. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Ângelo Calori, executivo e palestrante em governança corporativa, compliance e ética. E o nosso tema de hoje é tráfico de pessoas inserido na temática de direitos humanos, com a nossa convidada, a doutora Ana Cláudia Ruicardia Achavarrian. E essa é a nossa primeira parte da conversa com a doutora Ana Cláudia. Então, pessoal, lembrem-se de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, compartilhar o nosso vídeo com as suas redes e deixar aqui os seus comentários. Teremos o maior prazer de interagir com vocês nessa questão. E agora a nossa vinheta. Então hoje nós estamos aqui com a Ana Cláudia Ruicardia Achavarrian, mestre, doutora, professora em Direitos Humanos da Universidade Mackenzie. Eu gostaria depois que a Ana se apresentasse, mas muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar sobre esse tema de direitos humanos e tráfico de pessoas. E então, antes da gente entrar diretamente aí no assunto, eu queria que você então se apresentasse um pouquinho e contasse como que começou essa tua trajetória aí nesse tema, nessa temática. E Ana, bem-vinda. Muito obrigada Ana, muito obrigada Ângelo pelo convite. Para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui hoje, podendo participar de uma conversa super importante, de um tema fundamental também. Eu sou professora do Mackenzie, dou aulas de Direito Internacional na Faculdade de Direito e coordeno o grupo de pesquisa Pessoas Invisíveis, voltado ao estudo da temática, pesquisas e estudo da temática do tráfico de pessoas, tanto interno quanto internacional. Nós trabalhamos com o tema desde o ano de 2016, nos fundamos mesmo como grupo em 2017, então são aí um pouco mais de 3 anos e meio, quase 4, focados em pesquisas nesse tema, publicando materiais, tentando trazer o maior número de informações para a sociedade, de maneira gratuita também, por meio das nossas obras que estão publicadas online, cartilhas, as palestras que a gente dá, e essa também é uma oportunidade de estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouco mais sobre o nosso grupo e sobre os nossos trabalhos. Então, conta aqui, né, para os nossos telespectadores, qual é esse conceito, né, de tráfico humano? Como a gente entende isso? Perfeito. A definição de tráfico de pessoas, ela vem trazida no Protocolo de Palermo, que é um tratado, um protocolo adicional à Convenção da ONU sobre o crime organizado transnacional. É uma definição bastante ampla, o artigo 3º ele traz uma definição muito ampla, que vai envolver o recrutamento de pessoas, né, pelo uso dos mais variados artifícios, seja mesmo pelo uso da força ou coação, ou mesmo fraude, engano, abuso do indivíduo, para que esse indivíduo então busque ali uma opção de trabalho no primeiro momento, mas que seja então depois, né, desse primeiro aliciamento e transporte, essa pessoa seja submetida a uma forma de exploração, seja ela uma exploração laboral, sexual ou mesmo tráfico de órgãos, tráfico de crianças. Então nós temos ali na definição do tráfico de pessoas não somente o aliciamento da pessoa, né, mas também o transporte desse indivíduo. Esse transporte pode ser interno ou internacional, né, não há aí uma distinção feita pelo tratado, e ao final essa pessoa ser submetida à exploração. Então a definição internacional ela tem esses 3 momentos, né, que são fundamentais aí para a gente reconhecer quando uma pessoa é vítima de tráfico de pessoas. Então esse isso nos termos do Tratado de Palermo, né? O que a gente tem aqui no Brasil em termos de regulatório, legislação que trate desse tema? Perfeito. Existe alguma coisa? Sim, temos.
O Brasil, ele aderiu ao Protocolo de Palermo, né, esse protocolo adicional à Convenção da ONU sobre o Crime Organizado Transnacional. O Brasil aderiu a esse tratado no ano de 2004, né, e desde então estabeleceu uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Essa política foi estabelecida no ano de 2006, né? E desde esse momento essa política ela é bem organizada, bem estruturada, também em 3 eixos: o eixo de prevenção, repressão e responsabilização de agentes, e um terceiro eixo que é o eixo de auxílio às vítimas dessa modalidade criminosa. Essa política ela foi construída justamente sob a perspectiva de ser multidimensional, ou seja, estados, né? Então, governo federal, municipal e estadual, governos, né? Federal, municipais e estaduais, têm então esse dever de atuar no enfrentamento ao tráfico de pessoas, uma política que não é só multidimensional, mas também intersetorial, ou seja, envolvendo saúde, transporte, educação, turismo, né, sistemas de justiça, polícias. Então, há ali um mecanismo que ele deve ser de cooperação entre todos esses entes federativos e entre esses setores dos entes federativos, né? E além disso, essa política ela também tem a finalidade de ser interseccional, eu diria, né? No sentido de trabalhar com as interseccionalidades de gênero, raça, orientação sexual e identidade de gênero, e além disso também pensar no recorte de pessoas com deficiência. Então nós temos ali, as políticas elas não são isoladas, elas devem dialogar com essas outras políticas de outros órgãos. Então, exemplo, quando falamos de tráfico de mulheres, o auxílio às vítimas também precisa perpassar toda uma perspectiva de saúde feminina, né? Para além de outras temáticas, claro. Então, a ideia da política nacional, ela é de se alinhar com o que traz o próprio Protocolo de Palermo, sob um ideal de cooperação entre os entes, seja cooperação nacional ou cooperação internacional, né? E a política tem, então, esse foco também nessas 3 frentes. Além disso, o Brasil criou nos últimos anos 3 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Hoje nós estamos no 3º Plano Nacional de Enfrentamento, que foi estabelecido no ano de 2018, e tem aí uma probabilidade de duração de 4 anos, mas claro, em termos de políticas públicas ainda estamos caminhando, ainda há muito espaço para melhorias. E normativamente falando, nós tivemos uma mudança significativa na lei no ano de 2016, mudança essa que trouxe aí para o tipo penal tráfico de pessoas um aumento, né, dos próprios tipos previstos. Então, no Brasil, antes de 2016, era crime apenas o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, e de mulheres, na verdade, né? E hoje, depois da Lei 3.344 de 16, nós tivemos a inserção também de novos tipos penais. Então, servidão, condição análoga à escravidão, órgãos, crianças, né? Então, a lei nacional, ela é bastante recente, no sentido de considerar o tráfico de pessoas na sua acepção mais ampla e também correlacionada ao próprio Protocolo de Palermo, né? Mas estamos caminhando aí. Nos últimos anos tivemos alguns avanços, mas ainda muitos retrocessos também. E conta um pouco pra gente o plano nacional e como ele afeta as empresas, as instituições, né? E como elas devem agir para o bem, né? Para que a gente faça efetivamente valer os direitos humanos. Explica um pouquinho pra gente isso, por favor. Claro, obrigada, Ângelo, pela pergunta. Em que momento a iniciativa privada, né, entra nesse cenário aqui, né? Isso. Qual o envolvimento dela? Não, fantástico. Obrigada também. Essa pergunta ela é essencial, né? Sobretudo porque nos tempos atuais as empresas muitas vezes acreditam que elas não têm nenhuma obrigação diante de todo esse cenário. A política nacional é só obrigação do Estado, a sociedade civil ajuda, né? Ali pensando nas organizações não governamentais, mas as empresas muitas vezes acreditam que não tem um papel. Acho que isso a gente está vendo uma mudança também, né? E o objetivo desse canal, creio eu, é também trazer essa mudança.
E, obviamente, as empresas têm um papel essencial no enfrentamento ao tráfico de pessoas também. A política nacional ela vai definir, então, uma perspectiva muito mais voltada ali a entes federativos e entes públicos, mas, obviamente, quando ela traz a necessidade de cooperação interinstitucional, ela não está apenas mencionando a cooperação entre entes públicos, mas também ela faz menção aos entes privados, os quais as empresas também se inserem. Então aqui, qual é a necessidade de se pensar um pouco mais na participação corporativa? Primeira coisa, né, cadeias de fornecimento. Nós temos um problema gravíssimo, né, de situações envolvendo tráfico de pessoas, condições análogas à escravidão nas cadeias de fornecimento das empresas, que muitas vezes são feitas por empresas terceirizadas, né? Então esse controle do que é produzido pelas empresas parceiras ali da empresa, na cadeia de produção, esse controle ele é essencial. Uma empresa que muitas vezes ela acaba ali vendendo um produto que pelas suas terceirizadas foi feito com trabalho escravo, com mão de obra, com tráfico de pessoas, né? Com essa mão de obra que foi ali explorada, né, essa empresa ela pode, sem dúvida alguma, sofrer ali não apenas processos judiciais, mas também perder a própria reputação perante os clientes, né? Então, a ideia de transparência por parte das empresas, também rastrear a produção dos seus produtos, dos seus, enfim, né, dos seus serviços, o que quer que ela, como ela atue, né, ela é também fundamental nessa perspectiva, né, da própria política nacional. Perfeito. E aí a gente, quando está falando da empresa privada, está falando em todo o ecossistema dessa e as líderes, né, com todos os seus fornecedores. Porque é o que a gente estava falando em outras também, né, em outras entrevistas. Você conhecer o seu ecossistema e também o cuidado que você tem que ter com ele. Faz sentido quando a gente fala, para você, né, que é especialista nisso, que as empresas líderes, as compradoras, né, desse fornecimento, dessa terceirização, o nível de pressão que elas fazem, as metas e os prazos para os seus fornecedores, isso pode ter um efeito ruim e gerar, né, empurrar para esses riscos? Isso não só pode, como deve, né? E como nós falamos hoje também, num debate cada vez maior sobre a perspectiva de ESG, né? O tratamento dispensado não só aos trabalhadores internos, mas também aos fornecedores é o S do ESG, faz parte do S, né? O social. Então, aqui, sem dúvida alguma, essa pressão feita pelas empresas, né? Por parte aí do trabalho dos fornecedores, da cadeia de fornecimento, ela não só uma pressão ali de tempo de produção, mas também uma pressão em termos de preço, ou seja, o preço cada vez mais baixo. Isso, sem dúvida alguma, vai degradando cada vez mais as formas de trabalho e ampliando as modalidades exploratórias. A gente fala muito nesse olhar, né, na cadeia produtiva, na diligência que as empresas devem ter, né, com relação aos seus fornecedores, a cadeia toda de produção. Mas que outros mecanismos assim, de prevenção você sugeriria ou você alertaria às empresas? Muito boa pergunta. Bom, o primeiro deles é, sem dúvida alguma, essa parte de diligência, transparência e ter ali um processo de auditoria, de due diligence realmente que seja constante. Esse é o principal. Aliado a isso, sem dúvida alguma, o próprio conhecimento por parte da empresa do que vem a ser o tráfico de pessoas, do que vem a ser essas condições análogas à escravidão e outras formas de exploração que muitas vezes passam desconhecidas, passam batidas ali, principalmente no tema de tráfico de pessoas, né? Passam desconhecidos por parte das empresas. Então, acho que é importante também ter esse conhecimento e, somado a isso, né, um trabalho de prevenção, porque vejam, a prevenção ela mora no conhecimento, ela mora na educação, né? O que a gente está fazendo aqui hoje, essa conversa, é um trabalho de prevenção.
né, não deixa de ser as pessoas que estão assistindo a gente, que estão nos vendo, nos ouvindo, elas vão entender e reconhecer ali o que vem a ser o tráfico. E mais do que isso, no tráfico de pessoas, qualquer pessoa pode ser vítima desse crime. Então, nós que estamos aqui conversando podemos ser, porque na escravidão moderna, o tráfico de pessoas, ele foca num binômio, né, que são ali as vulnerabilidades humanas, e que são tantas vulnerabilidades físicas, econômicas, psicológicas, temos milhares de vulnerabilidades, né? E nos sonhos. Então, uma pessoa que tá ali vulnerável, numa situação, vou trazer aqui de uma situação socioeconômica vulnerável, essa pessoa, ela tem ali uma proposta de trabalho que ela vai ganhar muito, né? Ou que vai vir um dinheiro que para ela ali naquele momento seja um dinheiro rápido que ela precisa, né? Essas pessoas, elas podem, sem dúvida alguma, ser vítimas. Então, pensando em vulnerabilidades e pensando em sonhos, a gente tem um prato cheio para o tráfico de pessoas. E acho que esse trabalho preventivo de educação interna, entre os funcionários, também eventualmente levar isso para a cadeia de produção, também é fundamental e essencial para evitarmos a perpetuação do tráfico. Você falou assim, muita coisa passa batida, né? A gente não percebe, mas quais seriam então esses alertas vermelhos, os tais red flags, né, que a gente costuma dizer? O que chamaria a atenção? Falei, nossa, essa situação aqui pode ser uma situação suspeita. Dentro de uma empresa. Vamos imaginar eu como colaboradora, o que eu poderia identificar? Isso daqui é uma atitude suspeita, uma situação suspeita. Num primeiro momento, principalmente em cadeia produtiva, né? Principal, preço, prazo, como o Ângelo trouxe, né? Se eventualmente essa empresa contratada, se ela subcontratou outras empresas, então eu creio que nesse caso, né, um red flag aí seria as subcontratadas, né? Então acho que um primeiro ponto seria realmente ter um foco bem grande nos próprios contratos de terceirização, nos próprios contratos ali de parceria com outras empresas, evitando esse tipo de prática, né? Ou determinando que as empresas subcontratadas, se elas o fizerem, né, tiverem ali outras empresas subcontratadas, que elas também façam uma diligência, né? Então ter principalmente nos contratos, ter essa observância. No caso de funcionários internos, daí já tem de ser a própria cultura da empresa, né? De evitar esse tipo de atitude. Mas, por exemplo, entre familiares de um colaborador, né? Então, ter ali esse conhecimento, levar essa informação de maneira preventiva, pode também evitar que os próprios familiares de um colaborador, de uma colaboradora, enfim, venham a sofrer com esse tipo de situação. Interessante, importante. Essa foi a primeira parte da nossa conversa com a doutora Ana Cláudia. Lembro vocês de se inscreverem no canal, de compartilhar o nosso vídeo, nos sigam nas redes sociais e deixem os seus comentários. Será o maior prazer respondê-los. Tchau! E agora a nossa vinheta. Vai falar, este é o primeiro vídeo. Agora é Ana Cláudia Ricardia Achabarrian. Achabarrian.